Olá, alunos, tudo bem com vocês? Como eu disse na semana passada, esta semana então a gente vai ver um pouquinho sobre o programa PowerPoint. Então, semana passada a gente viu o Google Apresentações, só que aqui tem algumas coisinhas que lá no Google Apresentações não tem. Pelo menos eu não encontrei, né, até o momento. Eu vi que dá para instalar alguns complementos, aí nesses complementos pode ser que venham mais ferramentas, porém, como a nossa conta é teoricamente gratuita, né, a gente não tem acesso a esses complementos, que seriam de uma conta paga, né. Gratuita entre aspas, né, porque a gente não paga diretamente pela conta, mas a gente paga os impostos, né, porque é o governo que está pagando, né, essa conta para o Google. Eu tenho aqui o meu sistema Office 2013, então pode ser que vocês tenham algum mais avançado ou um outro anterior, e que algumas ferramentas possam ser diferentes, mas eu acredito que a maioria delas, ou quase todas, são iguais, né? Muda pouca coisa de uma versão para outra. Eu vou ensinar então hoje, vou mostrar, né, para vocês o básico, né, como começar ali a fazer uma apresentação, mas depois vocês podem explorar, né, é até interessante que vocês explorem esse programa para aprender a usá-lo também. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é como mudar, então escolher, né, os templates. Então você vai aqui em Design, e aqui vão abrir, né, várias possibilidades de templates. Então aparece a cor inicial ali para você ver, por exemplo esse aqui, e aqui do lado direito, aqui em cima, aparece o mesmo slide, né, o mesmo template, só que com cores já diferentes. Então você pode também estar usando o template só alterando as cores. Aí tem vários modelinhos aqui, não é que nem o Slide Go lá, né? Mas se você quer uma apresentação mais simples, dá para escolher um modelo aqui também. Tem vários modelinhos, né? E já vem com várias cores, né? Você pode ir mudando as cores. Então, você pode escolher por aqui ou você pode também montar, né, seu próprio template. Aí você vai aqui em formatar fundo, aqui em cima na direita. Aí você pode escolher, né, se quer preencher com uma cor só. Deixa eu voltar aqui do zero. Todo branco. Ali eu preenchi com uma cor, né? Aqui você pode ir alterando a cor que você quer preencher. Né? Ou pode ser gradiente. Aí dentro desse gradiente tem várias opções também. Né, que você pode ir alterando aqui. Vai experimentando, né? Ver o que você acha mais interessante. E aqui você pode escolher texturas, que daí tem algumas texturas aqui. Você pode escolher. Então, tem algumas. Você pode mexer também em algumas na transparência. Também para ficar mais transparente ou menos. Né? Ou então você pode escolher, deixa eu voltar lá, escolher uma imagem que você tenha no computador, né? Um plano de fundo. Então, você vem aqui em arquivo, aí escolhe lá do seu computador a imagem que você quer. E daí você aplica em todos os slides. Aí cada vez que eu abrir aqui os slides, já vai estar com esse fundo em todos, né? Então, é assim que a gente mexe no template, né? Na parte do fundo da tela. Então, para começar a escrever no nosso slide, como eu já dei a dica na semana passada para vocês, eu tenho um documento aqui em anexo, né? Em anexo não, tem um documento salvo aqui com as coisas que eu quero preencher, né, que eu quero escrever nesses slides. Então eu peguei qualquer texto aqui, eu escolhi o Leonardo da Vinci para falar um pouco sobre ele, mas só para ir mostrando mesmo as ferramentas, tá?
Então, vamos dizer que eu quero pôr o título lá. Quem foi Da Vinci, vamos colocar assim. Aí você pode mudar, obviamente, né? Você já sabe disso, pode mudar a fonte, né? Pode mudar a cor. Eu gosto sempre de usar preto, azul e vermelho, são as cores que eu mais uso. O preto porque é bem comum e aparece bastante, e o vermelho e o azul são cores primárias, então são cores, né, o próprio nome diz, né, cor primária são as cores que o nosso olho enxerga primeiro, então elas têm mais destaque, então por isso eu escolho sempre essas cores, né, você já deve ter percebido isso. O amarelo também, só que como eu geralmente, né, prefiro usar o fundo claro, porque não cansa tanto a visão, né, de quem está olhando os slides, então não dá para usar amarelo, né? Não fica legal. Mas aqui depois eu posso até usar o amarelo, porque eu vou mostrar que aqui no PowerPoint tem o contorno das letras, então é mais fácil usar outras cores aqui no PowerPoint, nessas cores mais claras, que com o contorno preto elas ficam mais evidentes. Então, vou aumentar aqui. Então, como a capa, né, sempre tem que chamar a atenção, né, para a pessoa se interessar pelo seu trabalho, eu escolhi uma ilustração aqui do Leonardo, que eu vou usar agora. Então, inserir imagens, eu posso copiar e colar, tá? Mas eu vou aqui no básico, para quem nunca fez aprender, né? Então, inserir ali a imagem que eu quero. Escolhi uma ilustração que acho que fica mais interessante, mais atrativo, né? Então, aqui, nessa setinha curva aqui, que parece um círculo, posso mudar, né, a posição um pouquinho. Se eu clicar 2 vezes em cima da figura, vai abrir para mim aqui várias possibilidades, isso tem no Word também, talvez vocês já usaram, de molduras, que eu uso bastante também para destacar, né, a imagem. Isso é bem interessante. Então, vai depender, você pode escolher, né? Vai depender do que você gosta, do que você quer. Escolher uma aqui, eu gosto sempre com a bordinha branca, mas aqui não ficou legal com a borda branca, então vou mudar para a borda cinza. Então, já ficou mais interessante. Aqui eu posso também, né, nesse quadradinho aqui que parece uma tela de projeção, já ver como vai ficar, né? Para sair eu só ESC que sai. Ou F5 também dá para você ver a tela cheia. O meu não funcionou aqui, mas é para dar. Com F5 deve estar desativado. Para você já ver como vai ficar. Então, como eu disse também, a gente pode, aqui no caso, usar cores claras e fazer o contorno. Né, ó, se eu deixar assim, ele fica muito apagadinho, né? Então, eu preciso fazer o contorno. Aí, eu vou aqui em formatar. Aqui eu já tenho algumas opções, ó, se eu quisesse mudar o tipo de letra. Isso é uma coisa que lá não tem. Lá no Google Apresentações, pelo menos eu não encontrei essa parte até o momento. Como eu disse, pode ser que tenha nos complementos, mas tem também aqui umas coisas, umas letras bem, uns efeitos na letra, né, bem interessantes. Então, se eu quero mudar a cor do texto, eu venho aqui, e se eu quero mudar o contorno, eu venho aqui. Aí, vamos dizer que esse contorno, ele ficou bom, mas vamos dizer que eu achei que ele não ficou tão destacado. Aí, eu vou lá em contorno de novo, sempre ele selecionado, e vou mudar a espessura, para ele ficar mais grosso, o contorno, né? Mas dependendo da fonte, não fica legal, né?
Então, tudo vai de testando e observando o que fica bom e o que não fica. Nesse slide aqui eu já escrevi um pouquinho de texto, então só para mostrar para vocês. Então, eu clicando em cima sempre abre esse retângulo. Então, aqui eu posso mudar então de posição. Não sei se vocês conseguem observar aí no vídeo, tem uma parte pontilhada em vermelho aqui no meio. Significa que ali é o meio, tá, da tela. Quando eu tenho mais caixas de texto, como aqui, se eu quero mudar e quero que a outra fique alinhada na mesma direção, também vai ficar entre duas linhas pontilhadas vermelhas, ó. Então, eu já sei que ali é o meio, né, a centralização, para elas duas ficarem na mesma, para não ficarem tortas, né, para ficarem na mesma linha. Então, vou mudar mais aqui também, ó, para vocês verem. Ó, eu consigo também alinhar com a de cima, ó. Se eu quero botar ela bem alinhada, consigo também. Mas eu não quero que fique assim espaçada mesmo. E lembre-se também que eu já falei também lá no Google Apresentações, aqui também é a mesma coisa, né? Sempre colocar o espaçamento, lá tem 1.15, mas vocês podem colocar 1,5 ou 1 também. Porque senão as letras ficam muito grudadas, é difícil de ler. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a animação. A animação eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, mas eu dou a dica então de usar o mínimo possível. Pode usar, sim, tá? É legal até usar, mas não abusem da animação, porque senão porque o slide aqui, no caso, é só um suporte, né, para apresentação do trabalho ou para falar sobre um assunto, né, em específico. Se você colocar um monte de animação, isso vai tirar a atenção de quem está vendo. Eles vão ficar mais interessados e preocupados com a animação do que com o conteúdo em si. E o que acontece também, geralmente quando a gente vai apresentar um conteúdo, né, um trabalho para um grande público, né, seja ali para a turma de vocês ou numa banca, que a gente fica mais nervoso ainda, né? Então, geralmente rola um certo nervosismo, né? Mesmo a gente que é mais, entre aspas, profissional, está mais acostumado, né, a lidar com o público, mesmo assim, quando é algo diferente, assim, que foge, né, da nossa rotina, dá um pouco de nervosismo. Aí você está ali apresentando o trabalho para a turma e encheu de animação, né? E daí você, como tá nervoso, você não lembra de clicar na hora e daí o negócio não aparece, ou você clica 2 vezes sem querer, começa a aparecer um monte de coisa piscando. Então é uma coisa que tira muita atenção. É bem legal, né? Eu sei que muitos gostam de usar porque fica interessante, mas tem que usar com uma certa dosagem, né? Um certo cuidado para não exagerar e não tirar o foco da tua apresentação. Como eu faço então para vir nas animações? Eu vou aqui em cima, aí eu seleciono ali o que eu quero animar, né? E vou escolher aqui um tipo de animação. Conforme eu vou clicando, ele já vai aparecendo para mim, dando o exemplo, né? Como ficaria essa animação. Tem umas que são muito exageradas, que nem essa aqui, né? Elástico. Tira muita atenção, dispersa muito. Ó, essa aqui também. Então, nisso também vocês têm que cuidar, né, na hora de escolher uma animação. Então, essa aqui é a primeira animação que eu tô fazendo nesse slide, tá? Eu vou escolher uma aqui. Deixa eu voltar. Acho que essa aqui, flutuar. Então, essa primeira, ela vai ficar com o número 1. Então, assim que eu clicar, ela vai aparecer quando eu estiver apresentando lá os slides. Ou você pode também vir aqui e selecionar, ó, aqui tá no ao clicar, né? Mas com o anterior, com o clique anterior, com o posterior, após o anterior, né? Então, eu posso ir escolhendo aqui, o momento que eu quero
que a animação apareça, né? Então, aqui vou fazer o segundo. Vou selecionar ali. Vamos ver se aqui vai ser o terceiro. Vou botar tudo mesmo, tá? Para seguir um padrão, mas vocês poderiam fazer diferente um do outro. Então, é interessante usar a animação quando você tem uma sequência, que é o caso que eu tô fazendo aqui. Quando você tem uma comparação, não sei se vocês vão lembrar, quando eu entrei no assunto Idade Média, né, arte na Idade Média, lá em arte, aí eu mostrei a diferença entre a Antiguidade Clássica e a Idade Média, então eu fui colocando sempre na sequência as diferenças, né, de um e de outro, que mudava de uma época para outra. Então, se eu for lá na apresentação, então, conforme eu vou explicando, Leonardo da Vinci foi um verdadeiro gênio, destacando-se em várias áreas, como? Aí eu vou clicar, vai aparecer engenharia, física, anatomia, na matemática e também na pintura. Eu poderia substituir as palavras aqui por um desenho também, né, por uma figura. Deixa eu inserir ali uma imagem para mostrar que também dá para fazer animação, então, com as figuras, né, não só com o texto que eu fiz aqui, né? Isso. Vou trocar aqui. Então, eu posso fazer animação com a figura também, tá? Não precisa ser só com as letras, né? Acho que eu vou pôr esse aqui. Tá, vou lá em apresentar de novo. Aí o meu negócio tem que ir aqui mesmo. Então, Leonardo da Vinci é um verdadeiro gênio, destacando-se em várias áreas, como a engenharia, a física, a matemática, a pintura e, no caso aqui antes era anatomia, né? Mas aqui eu mostrei a imagem. Então, pode ser tanto animação ali com as palavras, como com as imagens também. Uma outra coisa que eu posso fazer na questão das animações é a transição de um slide para outro. Mas, como eu falei, usar com uma certa dosagem, né, para não atrapalhar a concentração de quem está assistindo a tua apresentação. Então, venho aqui, clico no slide que eu quero e aqui eu escolho um tipo de passagem, de transição, né? Aqui do lado tem opções de efeito, então daquele que eu escolhi ainda tem algumas opções aqui, se eu quero dividir na vertical para fora, horizontal para dentro e assim por diante, né? O empurrão aqui, ó. Aqui nas opções do mesmo efeito do empurrão, para esquerda, para direita, para cima. Então eu vou escolhendo cada slide, eu vou colocando um, né? Então vou lá na apresentação para vocês verem como fica, né? Então dá para mexer nas transições também, que é algo que também é interessante, só como eu falei, usar com uma certa dosagem, né? Não tipo escolher em cada um, botar um diferente, porque isso mais atrapalha do que ajuda, né? Se for escolher fazer isso, já faz um padrão, né? Para todos seguirem um padrão. Uma outra opção também é ir aqui em formatar efeitos do texto. Tem alguns efeitos, né? Tem esse aqui, ó, que dá para fazer o texto a caminho, né? Então, mudando a direção do texto ou o estilo, né, de como ele vai aparecer. Também dá para fazer essas alterações.
mas tudo usar assim com uma certa medida, né? Uma certa dosagem, porque sempre o exagero atrapalha, né? Não ajuda em nada. Aí uma última dica que eu quero mostrar para vocês é a questão de usar gráficos, né? Tem outras opções aqui de elementos gráficos, como organogramas e tal, mas eu quero mostrar a função gráfico. Porque às vezes a gente precisa fazer um gráfico, mas, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou começar a fazer isso? Então, é bem facinho, deixa eu até voltar lá para vocês verem. Então, inserir aqui gráfico, aí você vai escolher um tipo de gráfico, vou escolher a pizza aqui e vou dar o OK. Ele vai formatar ali para mim, vai aparecer. Aí aqui eu coloco os dados, né, que vai aparecer em cada espaço. Então, já vai ficar os dados ali para mim, né? De cada espaço. E aqui eu posso alterar, tá? O tipo aqui em cima já tem várias opções. Posso ir escolhendo, né? Posso alterar o estilo aqui também, que é a cor. Mas eu achei que aquela cor não ficou boa, então eu posso ir alterando as cores aqui, a combinação de cores, né? Como é gráfico, né, tem que ser cores diferentes um do outro, né, para ficar bem evidente. E aqui depois, ficou muito claro, quero que fique mais destacado, é só você ir mudando, né, do jeito normal mesmo, não tem segredo. Mas é um jeito bem fácil, né, de fazer gráfico. Às vezes a gente acha que é uma coisa tão difícil de fazer e não é, né? É bem simples aqui no PowerPoint de ser feito. Então essas são as dicas de hoje, espero que vocês tenham aproveitado, né, e que coloquem algumas em prática. Como eu já disse na aula passada, agora com as aulas remotas é mais fácil fazer no Google Apresentações do que no PowerPoint, mas é mais fácil que eu digo de você publicar o link ou compartilhar o link depois, ou até para um trabalho em grupo, né, como eu mostrei na aula passada, que vocês conseguem trabalhar no mesmo slide, mesmo cada um estando na sua casa, né, então vocês conseguem fazer um trabalho em conjunto. É claro, tem muitas outras ferramentas, mas daí fica muito extenso e vocês vão descobrir muitas coisas experimentando mesmo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Aí, uma última dica importante que o professor Emerson pediu para falar com vocês, então ele vai me cobrar, né, se ele ver que eu não falei, de quando a gente for apresentar um trabalho com slides para uma banca, seja de um projeto, de um trabalho na faculdade ou da própria banca final ali da faculdade, é importante vocês colocarem o número de páginas, das páginas, né, dos slides na apresentação. Então, como se faz isso? Eu vou mostrar agora como se faz. Então, você vai aqui em inserir, cabeçalho e rodapé, nessa opção aqui. Aqui, ó, o número do slide. Então, vai colocar o número ali e não mostrar no primeiro slide, que geralmente é o título, né? Aí, vai aplicar em todas. Então, no primeiro não vai ter, que é o título, mas a partir do segundo, então, tem o númerozinho aqui, né? Em cada slide. Porque numa banca, por exemplo, no final da banca os avaliadores vão fazer questionamentos, né? Perguntas sobre o seu trabalho, sobre o seu projeto, enfim. E daí eles vão anotando, né, as páginas e vão mencionar a página, né? Não o que está escrito necessariamente naquela página. Então, eles vão se referir à página para vocês se encontrarem lá. Então, tem que ter inserido a página nos slides. Então é isso, só para não esquecer, porque senão o professor Emerson vai me cobrar depois. Então, dica dada.